O tema dessa mensagem é florescer. E espero que todos floresçam e deem fruto depois dessa mensagem. Eu tenho certeza que vai ficar claro para a gente o que Deus quer da gente quando Ele diz florescer e dar frutos. Só de vocês estarem sentados aqui, com certeza já estamos florescendo. Com certeza. Porém é o seguinte, para a gente chegar nesse momento, a gente precisa entender alguns passos. E o primeiro deles é que existe além desses passos, existe um script. Vou falar da linguagem de hoje, né? O que é o script? É o que você tem que fazer uma coisa após a outra. Então, o primeiro é o chamado. Todos precisam entender o seu chamado. O processo, a missão e logo depois da missão, a recompensa. Eu vou pedir aos irmãos para abrirem a Bíblia de vocês em Êxodo, no capítulo 3. Êxodo, capítulo 3, logo aí no início do Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 3. Acharam aí? Amém? A partir do verso 1, diz assim, eu vou ler até o 4. Moisés pastoreava o rebanho do sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu em uma chama de fogo, que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Moisés então pensou, vou me aproximar para ver essa coisa impressionante. Por que a sarça não queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés. Aqui estou, ele respondeu. Nesse ponto é o exato momento do chamado de Moisés, quando ele foi chamado. Da mesma forma aconteceu com Davi. Vocês não precisam abrir a Bíblia de vocês nesse momento, não. Que está lá em 1 Samuel, no verso 16. No capítulo 16, no verso 11. Aconteceu quando Davi assim. Depois que Samuel foi até a família de Davi, e então perguntou a Jessé, que era o pai de Davi. Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu. Depois vocês leem o capítulo inteiro, que é bem interessante a escolha aí de Davi por Deus. Esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu. Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel era o profeta. Samuel disse, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. E ele veio. O rapaz era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Então no momento que Davi foi ungido, foi o exato momento também que Deus o escolheu. Assim como também Deus te chamou e te escolheu, é por isso que você está aqui. Tanto Moisés como Davi, eles tinham algumas características assim, parecidas. Né? Se fizer um correlato entre os dois eram pastores. E quem pastoreia um rebanho tem uma característica muito interessante das ovelhas. Os rebanhos podem se misturar, mas quando o pastor de um determinado rebanho chama, incrível, a ovelha só atende àquele chamado. Mesmo se os dois chamarem ao mesmo tempo, o chamado não vai se misturar. Então, a ovelha é obediente, ela conhece a voz do seu pastor.
Eu gostaria que os irmãos abrissem, por favor, lá em Atos 9, a Bíblia de vocês. E uma característica, quando vocês abrem, hein? Uma característica bem interessante das ovelhas, que tem muito a ver com a gente também, somos totalmente dependentes de Deus, é que elas têm confiança, obediência e dependência. Total dependência de Deus. E uma outra característica também, que elas são propensas a ser dispersas. Não é assim que acontece com a gente? Deus chama a gente, não chama? Mas muitas vezes ele falou com a gente assim, ó, esse aqui é o caminho Washington. Você está seguindo para o outro lado. Isso é o quê? Dispersão. Não é verdade? Mas é por isso que a gente precisa do bom pastor para nos orientar o caminho a seguir. Então, lá em Atos capítulo 9, a partir do verso 3, diz assim: na sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao redor dele, no caso Paulo, tá? Uma luz que vinha do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se e entre na cidade. Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Eu tenho certeza que deve estar passando um filme na cabeça de vocês aí, na hora que Jesus chamou vocês. A gente sabe exatamente o momento quando Jesus fez o chamado. E a mesma coisa aconteceu com Pedro. Foi quando Jesus disse para ele assim, vou ler a passagem aqui, eu não preciso abrir, tá, irmãos? Fica lá em Mateus 4, no Mateus capítulo 4, no verso 18 e 19. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, eu os farei pescadores de homens. Então, exatamente o momento que Jesus chamou eles para fazer parte do reino. E é o que Deus fez com a gente. Se você observar, se olhar para trás, tem um momento de chamado, que Deus fala assim: Washington, eu quero que você faça parte do meu reino. Neste momento aqui, você vai iniciar os meus trabalhos, você vai iniciar a servidão. Vai ser servo. E, para ser servo, porém, a gente tem um processo. Agora, imagina só, se Deus fala assim com Moisés: ó, Moisés, você vai ser meu servo, tá? Você vai ter que enfrentar pragas, tudo é meu nome. Você vai ter que enfrentar a ira do faraó, você vai ter que atravessar o mar vermelho, e você vai ter que ficar exilado. Olha bem, no processo, no caminho, no id que Deus manda a gente fazer, Ele não pode revelar para a gente todas essas coisas. À medida que você vai fazendo, Ele vai te revelando. A mesma coisa aconteceu com Davi. Se Deus falasse com Davi assim: ó, Davi, tá? Você vai ser rei de Israel, mas você vai passar pelo deserto, tá? Você vai sofrer perseguições. Será mesmo que Davi passaria por aquilo? Ele queria fazer parte daquilo? E Paulo, que foi preso e não só depois foi decapitado? E Pedro, que foi preso e foi crucificado de cabeça para baixo? Você estava disposto a ser crucificado de cabeça para baixo? Será que Pedro ia aceitar isso tudo se Deus falasse com ele antes? Ó, vai ser bem assim, Pedro, um detalhe. Depois que você cumprir tudo que você cumpriu, eles vão te colocar de cabeça para baixo e você só vai ser crucificado. Lógico que não. Então, o caminho é Deus quem decide, mas o trabalho somos nós que fazemos. Com certeza, se soubessem antes, não cumpririam a missão. Não é verdade? Então, por isso que Deus não nos revela tudo, né?
Mas com certeza, nós temos um Deus que Ele quer o nosso bem. Não é verdade? Ele quer o nosso bem. Mas, poxa, você está falando de florescer. Até então nós estamos falando só do chamado, do processo. Mas como eu vou florescer? Como eu vou gerar frutos? Fruto do Espírito? Eu peço aos irmãos que abram, por favor, lá em Salmos 92. Tem uma boa indicação de como é que a gente pode fazer isso. Como? O como? Salmos 92, o verso 12. Vou ler do 12 ao 15. Amém? Podem procurar aí. Salmo 92, 12 diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo e Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. Olha que maravilha isso aí. Falando da gente, né? Nós não somos justos. Não é verdade? Mas assim, mas como? Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: você tem que estar plantado. Se você está aí, é porque você está plantado. Em quem? Na videira, que é Jesus. Então, se você está aqui, você está plantado na videira, que é Jesus, e você é o quê? É o ramo. E do ramo, o que acontece? Existe a flor. E a flor gera o quê? Gera fruto. E é muito importante o seguinte, que para você executar a missão, que você já sabe qual que é o ir de pregar o evangelho do Senhor, você já tem essa missão desde o início. Você plantado em qualquer lugar que esteja, e se você der o seu melhor, você vai florescer. Você vai florescer. Então assim, se eu tiver plantado, por exemplo, no ministério de louvor, vou dar o meu melhor, o que vai acontecer? Vou florescer. Se eu tiver plantado no ministério de confraternização de festa, o que vai acontecer? Vou dar o meu melhor, então vou florescer. É porque eu imagino o seguinte: não existe para Deus, e eu tenho certeza disso, o seu pior. Deus não chama os piores. Ele chama aqueles que precisam ser os melhores. É uma construção que a cada dia que vai passando, você vai sendo melhor. O seu fruto vai crescendo. Assim como se eu estou no meu trabalho, tá? Eu trabalho, por exemplo, no supermercado. As pessoas vão reconhecer e vão ver que você é de Cristo. Elas vão enxergar a imagem de Cristo em você. Por quê? Você vai estar dando o seu melhor, você vai dar os frutos do Espírito, e ali o quê? Elas vão reconhecer que naquele momento elas podem enxergar Jesus em você, e sua palavra, a palavra que sair da sua boca, aquilo vai contaminar. Olha aí, você falando que Jesus pediu para ser feito. Não é verdade? Não é, Zé? O Zé na construção, por exemplo. Tenho certeza que na hora que está ali trabalhando, as pessoas sabem o que é o Zé. Sabem que ele é um cristão. Sabem que ele é um cristão. Eu posso falar do Zelito, que foi na minha casa. Ele deu fruto ali naquele momento. Fruto do Espírito. E eu vi aquilo lá brilhando na minha frente e falei, não, eu quero isso na minha vida. Certo? Eu quero isso. Eu dei muita sorte naquele dia. Muita sorte. E logo depois eu dei mais sorte ainda. Sabe por quê? Porque eu iria naquele tempo, eu iria participar de uma igreja denominacional. Pode ser que eu não ia saber a verdade como eu sei hoje.
Mas a sã doutrina, eu recebi. Eu agradeço a Deus por isso. Em qualquer local que você estiver, com a planta dos seus pés, automaticamente, se você der o seu melhor, você vai florescer, você vai dar frutos e, automaticamente, esses locais que estão vazios aí, eles vão preencher. É isso que... O plano de Deus, ele é simples. É fácil? Não, é simples, é diferente. Mas, à medida que você faz, coloca em execução, o que acontece? Você cumpre o quê? A missão que Deus te deu. É isso que acontece com a gente. E a missão é todo dia. É na hora que você sair daqui, na sua casa, você vai para casa. Lá você tem que dar frutos. Lá você tem que dar frutos. Vai fazer um culto na casa do irmão. Lá você tem que dar frutos. Mas existe uma coisa antes. Você tem que dar o seu melhor. Todos esses homens que eu disse aqui, Moisés, Davi, Pedro, Paulo nem se fala, né? Todos deram o seu melhor. Todos. Todos deram o seu melhor. Nenhum deles acovardado. Tem vários outros, Josué, você pensa, João, vários outros, todos deram o seu melhor. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer para mim mesmo quando eu acordo, e que ela me gera prazer. Que é a seguinte: onde a planta dos meus pés estiver, eu vou florescer. E experimenta para você ver, você falar isso todos os dias. Ela gera uma sensação de bem-estar, como assim, mesmo naqueles dias ruins que às vezes a gente tem, que parece que está tudo dando errado. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Tem um mês, uma semana, um dia de vida aí, que você pisa com o pé fora da cama, as coisas não parecem que não tá legal. Mas experimenta dizer isso. É porque isso não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com o fruto do Espírito. Todos sabem quais são. Aquilo vai te tomando de tal forma que você começa também a enxergar aquilo que você não estava vendo quando você estava mal, no dia mal. E sim, aí seu dia se fica melhor. Né? Daí, irmãos, lá em João 15, 5, eu quero fazer essa leitura de novo. Vocês fizeram essa leitura agora há pouco. João 15, 5. Foi lido agora há pouco, né? Mas não esquece disso, não. Eu sou a videira. Jesus falando com você agora. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei nele. Esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Amém? Esse é o único motivo por que damos frutos. É o único motivo por que estamos aqui. E se tem algum irmão que não está aqui, e ele está com a igreja, mesmo fora, ele vai dar fruto. Mas tem um ponto crucial nisso. É que os ramos que estão em Cristo são também o quê? A igreja. Então, para dar fruto, o primeiro passo é estar com quem? Também com a igreja, em Cristo. Então, não falta não. Participa da igreja, participa dos ministérios. Se tiver um culto na casa do irmão, vai. Se o irmão te chamar para ir na casa dele, vai. É isso que Deus quer. Que a gente esteja um com os outros, fazendo o melhor, da forma que Ele merece, né? Eu posso até fazer o pior para vocês, mas para Deus não. Para Deus a gente tem que fazer o melhor.
E te digo mais, nenhum de vocês merece o pior. Porque você é meu irmão, certo? Você vai estar lá comigo, como é que eu vou fazer o pior para você? Nunca. Tem que fazer o melhor sempre. Que Deus abençoe a todos e que a gente possa realmente gerar os frutos que Deus merece. Né? Do tamanho daquelas uvas que eram lá em Canaã. Eu queria ver um pé de uva daquele, um cacho daquele hoje em dia. Infelizmente não temos. Mas nós temos Deus, temos Jesus Cristo. Deus abençoe a todos.